Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre o final do Estado Novo. Fim do período denominado Estado Novo. Em 1945, Vargas ele deixa o poder e vamos chamar aí, vai acontecer um governo de transição. A gente vai chamar de governo Dutra. Por que transição? Porque Vargas ele prepara todo o ambiente para que esse presidente Dutra, seja eleito, né, de formas que em 1950 ele pudesse voltar como candidato à presidência da República e ganhar. Né? Ganhou as eleições, ele volta em 1950 como presidente eleito. Olha só. Então, o que estava acontecendo? Primeiro, no cenário mundial, para que Vargas fosse forçado a deixar o governo totalitário. Obviamente, a Segunda Guerra Mundial tem muito a ver com isso. Então, as democracias, as principais democracias do planeta, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, estavam aí em guerra contra o fascismo europeu, Itália e Alemanha, e esses dois países fascistas totalitários estavam perdendo a guerra. Então havia, obviamente, no cenário mundial uma pressão para se acabar com qualquer governo aí ocidental totalitário. Né? O Vargas ele tinha esse alinhamento. Então o que vai acontecer? Aqui também vai haver uma pressão por parte até dos generais que colocaram ele no poder para que ele saísse. Isso vai acontecer, né? Ele vai sair do governo em 45, né? No finalzinho de 45. Né? Só que ele, antes de sair, ele prepara o ambiente político para que ele pudesse estar voltando como presidente eleito. Então o que ele vai fazer? Ele vai fundar dois partidos políticos. Um vai ser chamado Partido Social Democrático. Então, esse partido agrega as elites não urbanas, as elites rurais, não é? E chama essas elites para o lado dele. Então, esse partido vai ser fundado por ele e vai trazer aí alguns até, né, associado ao coronelismo, algumas elites aí fora do meio urbano, né, na periferia, digamos assim, dos centros urbanos, né, Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Você vai ter aí Nordeste, por exemplo, né? Tudo aquilo que não é urbano, né? Não está centrado no meio urbano, vai se associar a esses partidos, principalmente os municípios mais distantes. Né? Vai se associar a esses partidos aí do lado de Vargas, obviamente, não é? E um outro partido chamado Partido Trabalhista Brasileiro, é o nome falando, trabalhista, trabalho, então é meio urbano. Lembra daquelas lideranças sindicalistas que se associaram ao governo, aqueles sindicatos que se vincularam ao Ministério do Trabalho, do lado de Vargas. Então, essas lideranças agora, né, vão aderir a esse Partido Trabalhista Brasileiro. Então, ele tem aí dois lados. Né? Você tem um lado meio urbano, né, associado ao Partido Trabalhista, e o Partido Social Democrático, que agrega as elites conservadoras, né, os coronéis, digamos assim, né, as elites rurais do lado dele também. Ele não é bobo, né? Mas, por outro lado, você tem também uma organização partidária de oposição. Obviamente, a oposição tem que existir, né? Senão não é democracia. A União Democrática Nacional, é o UND, né, que agregava aí, né, a oposição a Vargas. Oposição a quê? Oposição à ditadura que ele fez, oposição à censura que ele fez aos meios de comunicação, né, durante todo o período Vargas no Estado Novo, oposição ao capital estrangeiro, ele queria nacionalizar vários setores da economia brasileira, e esse grupo, né, que se autodenominou União Democrática Nacional, ele estava ligado ao capital estrangeiro. Né? Queria, por exemplo, um exemplo disso aí era abrir a economia brasileira na parte de, digamos assim, do petróleo, né, na parte daí das indústrias de base ao capital internacional. Né? Isso não foi feito, Vargas segurou aí, por isso que você tem a Petrobras hoje. Não é? Ele estava associado ao capital estrangeiro e Vargas queria industrializar o país, né, com protecionismo, a indústria nacional, essas coisas. Bom, e essa elite aí se colocou contra Vargas nesse partido. Né? Por outro lado, você tem também a participação popular. Aqueles trabalhadores que simpatizaram com Vargas, aqueles trabalhadores que receberam as leis sociais,
né? a, a legislação trabalhista, a legislação que protegia o trabalhador, vão simpatizar com Vargas. Não é? Então, nesse finalzinho, que eles sabiam que ia acabar o Estado Novo, surgiu um movimento chamado queremismo. Queremos Vargas no poder. Queremos a continuação de Vargas, independente que for, se for ditadura, se for democracia, queremos Vargas. Eles queriam que Vargas se candidatasse também à presidência da República, para que eles pudessem votar nele. A Vargas não fez isso, obviamente. Obviamente que esse movimento foi duramente criticado pela mídia. A mídia está ligada ao capital internacional, né? Sofreu a censura durante todo o Estado Novo, né? Então vai fazer oposição a Vargas e vai condenar esse movimento aí chamado queremismo, né? Está ali, enterro do queremismo, enterro do queremos, né? Eu queria tirar isso de cena, né? Mas está aí, esse cenário estava montado, né? Então foi lançado lá. Vargas renuncia, obviamente, né? Pressão dos generais do Exército, fala, olha, você vai sair do governo. Então ele vai deixar aí o governo, vai assumir lá o presidente do STF, né? E serão feitas aí novas eleições, não é? Então você tem aí as eleições. Você vai ter aí 4 candidatos nessas eleições. Então quem são os candidatos aí, né? Você vai ter uma união ali entre PSD e PTB, né? Os dois partidos que Vargas fundou, e vai lançar um candidato chamado Dutra, Eurico Gaspar Dutra, general do Exército, né? Um dos que depois Vargas, olha essa coisa interessante, um que falou, olha, sai porque não está dando mais com você. A cúpula do Exército tirou Vargas de lá. Você vai ter um outro oficial do Exército chamado Eduardo Gomes, né, da UND, ele vem pelo outro lado. Ele participou também de movimentos lá atrás, né? Não sei se você lembra, tem uma aula minha falando sobre isso aí, o 18 do Forte, não é? Sobre esses movimentos tenentista, o tenentismo ele foi um dos participantes disso aí. E agora ele vem como candidato à presidência, ele é brigadeiro da aeronáutica, ele vem aí, né, do lado da UND, né? Você tem aí o PCB, né, lançando também um candidato, né? O que aconteceu? Vargas, ele fez um jogo político tão grande que ele voltou com a legalidade. Antes dele sair do poder, né, abre uma aspas aqui, deixa eu voltar um pouquinho, ele legalizou o Partido Comunista do Brasil, PCB, Partido Comunista Brasileiro. E aí eles puderam concorrer às eleições. Estava na ilegalidade. Durante todo o Estado Novo estava proibido o comunismo, coisa e tal. Ele perseguindo os caras, prendendo. Inclusive, um dos líderes dele, Luiz Carlos Prestes, estava preso. Porém, ele liberou Luiz Carlos Prestes, né, e autorizou aí, legalizou o Partido Comunista. E eles voltaram, né, no cenário político. Né, e eles lançaram o presidente. Né, foi Iedo Fiuza. Então era um outro candidato, também não foi muito expressivo. E ali teve um partidozinho, né, de pouca expressão, né, que é o PAN, né? Esse partido não teve quase voto nenhum. Né? Tem gente que entra nas eleições ali só para tirar voto dos outros. Né? Você pode ver isso aí. Uns candidatos que entram, eu quero ser candidato a presidente, mas nada, não vai ganhar, sabe que não vai ganhar, mas só para tirar voto. Mais ou menos isso que aconteceu ali. Quem vai ganhar é o Eurico Gaspar Dutra. E detalhe, coisa interessante, não é? Presta atenção nisso, aprenda. A imprensa toda dava o Eduardo Gomes como já ganhou. Inclusive, não precisa nem eleição, porque em todas as pesquisas o Eduardo Gomes ganhou. Porque a imprensa está do lado da UND. Você já viu essa história? Recentemente. Né? Cuidado com pesquisas vinculadas na mídia. A mídia tem sempre um interesse... Perdão. A mídia tem sempre um interesse em propagandear algo para influenciar o povo. Aqui não foi diferente. Eles tinham certeza que o Eduardo Gomes ganharia, mas não ganhou. Não é? Quem ganhou foi o Eurico Gaspar Dutra, não é? E ele vai ser o presidente aí nesse período aí até 1950. Bom, vamos tocar o barco. Tá aí o Dutra. Ele vai ser o governante de 1846 a 1951, né? Aí você tem aí as eleições, né? Falei 1950 a 51. E aí, como é que vai ser esse governo? Logo em 46, ele vai fazer a nova Constituição. Lembre-se que nós estamos vivendo um período de
ditadura. Então Vargas, né, ele era lei. Ele fechou o Senado Federal, ele fechou a Câmara dos Deputados, não tinha eleições para nada, nem ninguém. E a partir daí você tem que fazer uma Constituição para voltar à normalidade democrática. Então, a Constituição de 46, ela implementa os direitos políticos, já tinha os direitos civis, agora os direitos políticos. Você pode votar, ser eleito, se eleger, ser candidato, essas coisas. Voto direto e secreto. Os analfabetos não votavam. Não votavam. E aí você vai ter eleições gerais para todos os cargos. Né? Deputado, senador, deputado estadual, governador e prefeito, vereador, tudo, né? Volta tudo à normalidade, né? Prevendo essas eleições. A imprensa livre, tinha censura, tinha DIP, lembra da DIP? Está aí numa das minhas aulas, Departamento de Imprensa e Propaganda, que gerenciava qualquer tipo de propaganda, não podia ter propaganda contra o governo, não é? Tudo era censura, tudo era censurado, período Vargas, Estado Novo. Bom, e aí você tem os direitos sociais mantidos, aqueles direitos, né? Os trabalhadores, de certa forma, com aquela questão do queremismo, havia um medo, obviamente, de que mudando o governo, mudando o estado das coisas, mudando a forma de governo, mudaria também, seriam extintas os conquistas, os direitos, né? Greve não tinha, né? Mas férias, melhor dizendo, você tem aí limite de trabalho, limite de carga de trabalho, né? Uma série de regulamentações aí quanto ao trabalhador. E eles não queriam perder isso. Eles não queriam perder isso, né? Por isso que tem aí essa motivação de manter Vargas, simbolizava para eles manter esses direitos, né? Tinha essa associação aí. Mas os direitos foram garantidos aí na Constituição de 1946, não é? Então vamos tocar o barco aqui. Bom, nesse período você está vivendo um período chamado Guerra Fria, não se esqueça disso, acabou a Segunda Guerra Mundial, você está entrando num período chamado Guerra Fria, os aliados que venceram Hitler e a Itália, eles agora vão abrir, né? Porque você tem de um lado os Estados Unidos, França, Inglaterra, democracias capitalistas. Do outro lado, né, ou do mesmo lado, a União Soviética, lutando contra o fascismo de Hitler. Quando acaba a guerra, o inimigo comum deles acabou, então eles vão abrir. Então vai comunismo para um lado, socialismo para um lado e capitalismo para o outro. Agora você começa uma outra guerra, chamada Guerra Fria. A guerra quente acabou, a guerra, né, de armamento acabou, e agora entra em uma guerra ideológica. Né? E aí, né, exige-se das democracias ocidentais, por parte dos Estados Unidos, os Estados Unidos exigem que você se alinhe. Fala, olha, o que você é? Você tem que ser, o país tem que se alinhar. Foi cobrado isso. Então, o Brasil foi pressionado a tomar partido nessa questão aí. E tomou partido, obviamente, do lado dos Estados Unidos. Né? Então, o governo Dutra se alinhou ao americano. E isso ele corta relações aí com a União Soviética. Né? E aí proíbe, já estava proibido desde... Né? Assim que um ano de governo, ele proíbe, em 1947, proíbe o Partido Comunista no Brasil. Né? Foi declarado ilegal. Né? Proibida greves, não é? Tudo aquilo que estava associado ao comunismo, né? Isso aí foi visto com maus olhos pelo governo Dutra. Né? Ele tentou se alinhar aos Estados Unidos, né? Nesse período aí. Bom, no plano econômico, ele tentou aí fazer uma economia bem liberal. Ele criou um plano econômico chamado Plano SALT, né? Saúde, alimentação, transporte e energia, mas por falta de investimentos. Qual era a ideia dele? Era se aliar aos Estados Unidos e os Estados Unidos investir no Brasil. Só que os Estados Unidos estavam mais preocupados com a Europa, em reconstruir a Europa. Para você ter uma ideia, o grande palco dessa discussão sobre comunismo e capitalismo estava justamente na Alemanha. A Alemanha foi tomada. De um lado você tem, do lado ocidental você tem os Estados Unidos chegando, o exército mesmo chegando e dominando a Alemanha. E do outro lado você tem o exército de Stalin, o exército da União Soviética chegando. Eles chegaram no meio da Alemanha, assim, encostaram no meio da Alemanha.
E ali, né, ao longo desse período de administração desse território dominado, parte ficou com, obviamente, com a União Soviética e outra parte ficou com a França, Inglaterra e Estados Unidos. E dali se desenvolveu essa ideologia, um de um lado socialista e do outro lado capitalista. E os Estados Unidos, ele pensou assim, caramba, eu tenho que investir muito na Alemanha que está do nosso lado, na nossa parte. Quando eu falar sobre Guerra Fria, a gente vai falar sobre essa questão. E começou a investir ali para reconstruir a Alemanha. Para você ter uma ideia, essa parte da Alemanha, ela recebeu mais investimento dos Estados Unidos nesse período, né, do que toda a América Latina. Só um pedaço de um país recebeu mais investimento do que toda a América Latina. Então, eles não deram atenção à América Latina, em termos de investimento, né, e centraram todo o investimento, principalmente, não só, mas principalmente na Alemanha, para contrastar com o lado da Alemanha que estava na mão dos comunistas. Então, ficou uma coisa realmente visível, né? Depois de um tempo, a Alemanha, a gente chama de Alemanha Ocidental, que estava lá com principalmente os Estados Unidos, né, prosperou, né, se recuperou economicamente, e a Alemanha Oriental, que ficou do lado da União Soviética, não foi assim. Eles não investiram ali, não é? E aí você tem toda uma história ali por trás disso aí, das pessoas querendo fugir da Alemanha Oriental para vir para o Ocidental, né? E isso é uma propaganda para os Estados Unidos. Por isso que ele não deu atenção ao Brasil nesse período. Então, frustrou os planos aí do presidente Dutra, né, quanto o apoio econômico americano aqui no país. E por isso que o plano SALT dele não saltou para lugar nenhum, né? Ficou por aí mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui, né? Uma aula rápida falando desse período, né? É um período, como eu falei, de transição, é um período aí, né, de pouca movimentação política, de poucos acontecimentos políticos e acontecimentos econômicos também, não é? Na verdade, é um palco montado para que Vargas pudesse retornar ao poder em 1951. Eu errei aqui, falei 50 agora há pouco, não é? Então, fique com Deus, um abraço e até a próxima videoaula.